Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar os teóricos pedagógicos. E no material que vocês receberam, vocês têm o fundamento dessas teorias pedagógicas. Então, nós vamos agora trabalhar um pouquinho com esses conceitos todos. No campo da educação, ele tem influências por diversos pensadores. E esses pensadores, eles estão contribuindo com teorias e com práticas pedagógicas. Então, o campo da educação, ele é marcado pela influência de diferentes pensadores, tanto com práticas quanto com teorias. Um exemplo que nós temos é Jean Piaget, que por meio da psicologia do desenvolvimento, ele vai defender uma teoria cognitiva, certo? Na qual, o que nós temos na sua defesa? Para a aprendizagem acontecer, para ela ser compreendida, nós temos que ter um processo ativo de construção. Então, nós temos aqui, nosso primeiro, Piaget. Nós temos que ter um processo ativo de construção do conhecimento. Certo? Vou aumentar um pouquinho para visualizar melhor. Pronto, aí sim. Eu vou compreender, eu vou aprender através do conhecimento que eu vou adquirindo. Para Piaget, a criança, ela é um sujeito ativo. Então, para Piaget, a criança é um sujeito ativo. Por que ela é ativo? Porque ela vai passar por estágios. E nesses estágios de desenvolvimento, ela vai ser orientada na forma de aprender e na forma de interagir com o mundo. Isso na prática, pode ser observado através de atividades que envolvam resolução de problemas. Quando eu coloco as crianças para resolver problemas, eu estou vendo essa criança como sujeito ativo. E eu consigo enxergar os estágios de desenvolvimento, como que ela está se desenvolvendo. Com jogos de lógica, com jogos de desafios, com jogos que respeitam níveis de desenvolvimento cognitivo da criança, com a construção de maquetes, com experimentos simples, tudo que vai buscar a resolução de problemas e vai tornar essa criança um sujeito ativo. Então, a nossa primeira teoria, que é a de Piaget, nós temos um ponto principal dentro de sua teoria, que é o quê? A aprendizagem como um processo ativo. Então, a aprendizagem como processo ativo. Além disso, construção do conhecimento pela própria criança. Então, a própria criança constrói conhecimento. Que nós temos também passando por estágios. Que vem a ser esses estágios? As evoluções das crianças. Então, o que nós temos aqui? As palavras-chave da teoria de Jean Piaget. É uma teoria cognitiva, a psicologia do desenvolvimento, o sujeito ativo, estágios de desenvolvimento e construção do conhecimento. Vamos anotar, então, palavras-chave da teoria de Jean Piaget. Teoria cognitiva, psicologia do desenvolvimento, sujeito ativo, estágios de desenvolvimento e construção do conhecimento. A aprendizagem, segundo esse teórico, ela não é passiva, não é somente receber, mas sim um processo onde a criança constrói o seu próprio entendimento e as atividades de ensino, elas devem respeitar o nível de desenvolvimento em que ela se encontra. Então, a criança não é sujeito passivo. Vamos anotar. A criança não é sujeito passivo. Ela constrói o seu conhecimento. Através de um processo, a criança vai estar adquirindo conhecimento
construindo o seu próprio entendimento, o seu próprio conhecimento, e assim ela vai se desenvolver, tá? A criança não é um sujeito passivo. Marquei muito bem isso. Opa, desculpa. Aqui sim. Não é possível marcar. Mas é aqui, ó. Vamos colocar uma flechinha aqui. A criança, ela não é um sujeito passivo. Certo? Levi Vygotsky, vamos ler aí que está no material de estudo. Em sua abordagem sociocultural, destacou que a aprendizagem é um processo social, no qual o papel do outro, seja professor, colega, família, é essencial. Ele desenvolve um conceito, que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal, indicando que a criança aprende melhor quando recebe apoio de um mediador, em atividades que ainda não realiza sozinho. Então, nós estamos falando da teoria de Vygotsky, e nós estamos falando que essa teoria tem uma abordagem sociocultural. E para fundamentar essa abordagem sociocultural, ele desenvolveu um conceito que a gente chama de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Vamos lá? Na sua abordagem, ele destaca que a aprendizagem ocorre em um contexto. Então, a aprendizagem, ela vai acontecer em um contexto social. Ela vai acontecer num processo social. Naquilo que a criança está envolvida, naquilo que a criança ela está inserida. Segundo ele, o papel do outro é fundamental nesse processo. O papel do outro, ele é essencial nesse processo. Esse outro, ele é quem? É um mediador. Pode ser o professor, pode ser os amigos, pode ser com certeza a família, é onde a criança está envolvida. É um papel essencial, é um papel fundamental. Ele formula também o conceito de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, que indica o quê? A criança aprende melhor quando recebe apoio. A criança aprende melhor quando tem uma mediação nas atividades, principalmente se ela não consegue realizar sozinha. Um exemplo prático disso, vamos pensar, uma tutoria entre pares. Então, uma atividade entre pares, em que alunos mais experientes ajudam os colegas em tarefas. Vamos pensar numa leitura compartilhada, numa resolução de problemas matemáticos, o professor atua como mediador e forma pares do aluno com mais experiência, o aluno com maior dificuldade, e um vai auxiliando o outro. Então, vamos agora destacar as palavras principais. Quais são as palavras-chave, então? Vamos escrevendo elas aí. A abordagem sociocultural, o ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, o contexto em que essa criança está inserida, o contexto social, a mediação por pares, a mediação ou do professor, ou do colega, ou da família, e pensando nessa mediação, tutoria em pares, isso nas aulas, né? Trabalhar em duplas para facilitar a absorção do conhecimento. O que eu tenho que levar de muito importante do Vygotsky? A interação social. Tá? O que é a interação social? Ela é crucial na aprendizagem. Na zona de desenvolvimento proximal, o espaço onde a criança, com a ajuda de um mediador, consegue realizar tarefas que ainda não fariam sozinha, expandindo seu conhecimento. Então, como que a criança vai expandir seu conhecimento? Com uma ajuda mediada, certo? Esse mediador vem de um adulto, o professor, juntamente com um colega mais experiente, que é a tutoria em pares. Vygotsky defende que a aprendizagem ela é social, ela é mediada pela interação com as pessoas, sendo apoio. Então, as pessoas são apoio.
As crianças precisam de apoio para que aprendam. Então, a aprendizagem ela é social. Apoio. Precisamos de apoio. Certo? John Daniel, criador da chamada escola progressista. O próprio nome já fala. Ele vai enfatizar a progressão, a importância de uma educação centrada nos interesses dos alunos. Percebam que todos os teóricos pedagógicos, eles prezam o quê? O que o meu aluno quer. Porque a educação, a aprendizagem, ela só vai ser um sucesso se ela estiver me fazendo bem. E a partir do momento que ela está me fazendo bem, porque eu quero saber aquilo, eu quero conhecer aquilo, eu quero ter propriedade daquele conceito, eu vou conseguir aprender. Por isso que todos eles sempre prezam e sempre batem na tecla da educação a partir daquilo que o meu aluno deseja. Logicamente, que para essa educação acontecer, igual que te fala que eu tenho que trabalhar em pares, eu tenho que trabalhar através da mediação. Aqui, ó, o Piaget fala que esse desenvolvimento, que essa educação, ela vai se construindo através de estágios, mas sempre com um foco nisso que John Daniel fala, no interesse do aluno. Se está interessante para mim, se está proveitoso para mim, se é do que eu quero absorver, eu vou conseguir aprender com mais sucesso. Para John Daniel, aprender deveria estar ligado à prática e à experiência. Ele defende um método maravilhoso, aprender fazendo. Nós vamos aprender a partir do momento que nós estivermos fazendo. Não adianta falar, 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 falar. Não vamos fazer. Vamos colocar na prática. Porque ali eu vejo a minha dificuldade, ali eu vejo a minha realidade, e aí, desculpa, e aí eu realmente consigo saber onde estão as minhas defasagens, onde eu posso aprimorar. Ele ressalta ainda a integração entre democracia e escola, considerando o espaço educativo como formador de cidadãos críticos e participativos. Vamos esmiuçar isso daí, então. O que ele fala? Que propor a educação prática e democrática, onde o aluno ele é o centro do processo. Aprender fazendo. Tá? Então, vamos colocar aí, o aluno é o centro do processo de aprendizagem. Ele vai aprender fazendo. Certo? O que mais que ele fala? Que a escola, ela tem um papel importantíssimo. A escola forma cidadãos. É um papel muito importante. E esses cidadãos, eles têm que ser críticos e eles têm que ser participativos. Assim como os demais, ele também tem algumas palavras-chave. Escola progressista, educação centrada no aluno, aprender fazendo, experiência, democracia e cidadãos críticos. A teoria de Daniel, ele valoriza a experiência prática e os interesses dos alunos. A escola, ela deve ser um ambiente democrático, onde os estudantes participam ativamente da construção do conhecimento. E assim vão se preparando para a vida em sociedade. Então, quando ele fala aqui que a escola forma cidadãos, ele busca falar o quê? Que a escola prepara o aluno para a vida em sociedade. A escola prepara o aluno para a vida em sociedade. Vou tentar trazer um pouquinho mais para cá.
A escola prepara, a escola forma cidadãos, a escola prepara o aluno para a vida em sociedade. É isso que ele propõe, é isso que ele defende. Quando a escola está centrada no interesse do aluno, esse aluno vai aprender fazendo, e a escola tem um papel fundamental, que é formar cidadãos críticos e participativos. Na prática, o que ele busca fazer? Introduzir projetos interdisciplinaridades. Então, é dessa teoria que vem o que nós já ouvimos muito falar, de projetos entre as disciplinas, projetos interdisciplinaridades. Certo? Horas escolares, feiras de ciências, atividades de investigação dentro do que acontece na comunidade, onde os alunos eles estão participando ativamente da construção. Então, são essas ideias de projetos interdisciplinaridades vêm desse defensor aqui, desse teórico pedagógico, John Dewey. Agora vamos falar um pouquinho, então, da pedagogia crítica, né? Paulo Freire, ele é o expoente da pedagogia crítica. Ele compreende a educação como prática de liberdade. Seu método fundamentava-se basicamente no diálogo e na problematização da realidade, possibilitando assim a conscientização dos educandos. Dessa forma, Paulo Freire defende que a educação deveria transformar a sociedade, promovendo emancipação de quem faz parte dela, certo? Então, a partir do momento que eu vou transformar a sociedade, eu vou contribuir para que os sujeitos se emancipem, certo? Um exemplo prático da teoria de Paulo Freire, expoente da pedagogia crítica, é o quê? A realização de rodas de conversa. Naquelas rodas de conversas onde nós vamos expor problemas sociais relevantes, como desigualdade, meio ambiente, direitos humanos, e com isso eu vou estar convidando os alunos a refletir sobre a realidade do outro e sobre a sua própria realidade, e assim eu quero o quê? Propor transformação. E no momento que eu proponho transformação, eu conscientizo os meus educandos e eu promovo a emancipação deles. Então, um exemplo prático do que a pedagogia dele trabalha, vamos colocar aí, são as rodas de conversa. Onde nessas rodas de conversa nós vamos propor temas sociais e nós vamos propor o quê? Reflexões, né? Meu aluno vai refletir sobre a realidade, sobre os problemas sociais e propor ações transformadoras. Então, é isso que a pedagogia crítica de Paulo Freire propõe nas aulas, nas escolas. Rodas de conversas com temas sociais para refletir e propor ações transformadoras. Assim, eu vou o quê? Transformar a sociedade. Transformando a sociedade, eu vou emancipar os sujeitos. Paulo Freire mostra que a educação é uma ferramenta de libertação e transformação social. Então, com a sua pedagogia crítica, ele busca uma pedagogia libertadora, que vai emancipar. É isso que ele bate na tecla na sua teoria. Sempre baseando-se no diálogo e na conscientização dos alunos sobre sua própria realidade. Ele quer fazer as pessoas pensar. Quais são as palavras-chave de Paulo Freire? Pedagogia crítica, prática de liberdade, diálogo, problematização, conscientização e emancipação. Vamos colocar essas. Elas estão colocadas todas aí dentro do texto, mas vamos marcar novamente, tá? Diálogo, problematização, conscientização e emancipação.
o sujeito estará livre. É isso que ele busca. E dentro dos teóricos que nós colocamos hoje, nós temos também Freinet. Com a sua pedagogia, ele propõe um ensino baseado na cooperação e na livre expressão dos alunos. Ele defendia oficinas práticas, como imprensa escolar, jornais, atividades de campo, sempre, aí dentro um pouquinho do que Paulo Freire defende, conectada à realidade do estudante. Eu vou fazer o meu estudante aprender quando eu conecto com o que ele realmente é, conecto com a realidade dele. Para ele, a escola deveria estar integrada ao cotidiano, valorizando a participação ativa dos alunos em seu processo formativo. O aluno vai se formar, o aluno vai crescer se ele estiver dentro do processo. Na prática, o que ele propõe? Criação de jornais, murais colaborativos, entrevistas entre a comunidade, visitas técnicas, produções escritas, reflexivas. Essas visitas técnicas são muito importantes, né? Quando a gente leva um grupo de alunos para visitar um local, eles absorvem conhecimento cultural muito grande e eles absorvem conhecimento prático, né? Isso é muito importante para os alunos. Quando eu coloco os alunos para conversar com os outros membros da escola, através de entrevistas e tudo mais, eu faço que esses alunos tenham vivência escolar. E isso também vai sempre aumentando o conteúdo do meu aluno. Qual é o ponto principal, então, de Freinet? Vamos colocar ele aqui. Pedagogia focada na cooperação e na livre expressão. Esse é o foco da pedagogia, segundo Freinet, certo? Usando sempre de oficinas práticas, de imprensa, de atividades em campo, sempre conectadas à realidade dos alunos, ao cotidiano dos alunos. Palavras-chave dele, então, vamos marcar aí. Cooperação, vamos colocar? Cooperação, livre expressão, prática, vamos colocar os alunos para praticar, vivências e o cotidiano. Essas são as palavras-chave de seu pensamento. A escola, segundo Freinet, ela deve estar integrada, a palavra integrada aqui no texto, ó. A escola deve estar integrada à vida real dos meus alunos. A cooperação e a participação ativa nas atividades práticas, como tais já foram citadas, promovem o quê? Um aprendizado significativo e autônomo. Então, eu fazer esse tipo de oficina, esse tipo de imprensa, esse tipo de atividade no campo, vai promover o quê? Aprendizado mais significativo e mais autônomo. Esse é o grande pensamento dele. Nós temos, então, esses pensadores, e cada um, com a sua perspectiva, traz contribuições valiosas que continuam sempre a fundamentar a prática educativa contemporânea e continuam a fundamentar legislações, porque as legislações é a base da prática educativa, seja no enfoque do desenvolvimento cognitivo, no enfoque da valorização social, no enfoque da aprendizagem pela prática, no enfoque da libertação, da cooperação. O importante é incorporar essas ideias ao cotidiano escolar, para ser essencial promover a educação significativa. Uma educação significativa, crítica e transformadora. Com essas ideias, com as ideias desses pensadores, nós conseguimos fundamentar legislações
que vão defender essa aprendizagem, essa educação significativa. Não estou dizendo, não podemos dizer que uma legislação ou outra legislação se baseia em determinado teórico, mas os estudos teóricos fundamentam as legislações, fundamentam a educação. Se eu vou partir, dentro da minha sala de aula, se eu vou partir para algo mais Frenet, algo Paulo Freire, algo mais Piaget, eu com a minha sala de aula. Mas, num todo, a educação ela tem que estar sempre em fundamento, em propósito, em busca do aprendizado daquele meu aluno. E, para isso, vem as legislações para defender. Nós temos os pensadores para pensar o melhor caminho para isso acontecer. E as legislações para defender que isso realmente esteja acontecendo. Então, o nosso texto conclui que essas ideias de Piaget, Vygotsky, Daniel, Frenet e Paulo Freire, apesar de distintas, diferentes, elas são complementares e são fundamentais para a prática educativa atual, principalmente numa sociedade hoje tão diversa, num mundo tão tecnológico. Precisamos complementar uma outra, integrar uma outra para realmente fazer acontecer a educação. Então, quais são as palavras-chave de todo o texto? Vamos colocar aí. Educação contemporânea. Contribuições. Desenvolvimento cognitivo. Valorização social. Aprendizagem prática. Libertação e cooperação. Só corrigir aqui contemporânea, que não saiu. Então, essas são as palavras-chave dos nossos pedagogos, pensadores pedagogos, nossos teóricos da pedagogia, nossos teóricos pedagogos. Desculpa novamente. As teorias desses pensadores, elas não são isoladas, elas não estão sozinhas. Elas podem ser combinadas uma com a outra para criar uma educação completa. Eu, professor, dentro da sala de aula, não preciso ser apenas Piaget ou apenas Paulo Freire. Não, eu posso integrar. Porque quando eu integro, eu consigo atingir todos os níveis dos meus alunos e eu consigo ter uma educação completa. E essa educação completa vai o quê? Vai valorizar o desenvolvimento individual, a interação social, a prática, a criticidade e a participação ativa dos alunos. Então, novamente, essas teorias, elas não são isoladas. Elas podem ser combinadas para, assim, criar uma educação completa, tá? Então, quando a gente combina, a combinação dessas teorias, elas criam a educação completa. Valorizando o desenvolvimento individual, a interação social, a prática, a criticidade e a participação ativa dos nossos alunos. Então, meninas, é isso. Na aula de hoje, nós vimos um pouquinho desses pensadores dentro da pedagogia. E quão importante é o papel deles para fundamentar, para estruturar uma educação cheia de contribuições, cheia de valorizações, de libertações, de cooperações, mas sempre com aprendizagem total e uma aprendizagem na íntegra, que é o mais importante. Certo? Vou dar 5 minutinhos para vocês respirarem um pouquinho e nós vamos colocar na prática, fazendo atividades. Vou colocar aqui, deixa eu espelhar para vocês. Aí, as nossas questões para nós conseguirmos enxergar aí
o que é, o que não é de cada teórico, ok? 5 minutinhos só para a gente beber uma aguinha e respirar um pouquinho. Vamos voltar então, já deu para a gente beber uma água e dar uma descansadinha. E agora nós vamos começar a testar os nossos conhecimentos dentro daquele geral que nós vimos dos teóricos pedagógicos. Já coloquei para vocês as questões lá no grupo, ok? E nós vamos agora falar um pouquinho delas. Preparem então canetas. Preparem marca-textos, porque assim a gente consegue marcar o que está certo, o que está errado, fazer as anotações necessárias, tá bom? Podemos? Lembrem-se sempre, isso é uma dica, estudo sem rabiscar, ele não acontece, ele não é efetivo. Então, nós precisamos sim fazer marcações. Me desculpem as minhas marcações, né, que elas não são muito boas, porque a gente está usando aqui computador, mas vocês aí com os papéis em mãos, vocês conseguem fazer as marcações melhores. Então, nosso primeiro aí, Jean Piaget. E nós estamos perguntando como ele compreendia a aprendizagem. Então, Jean Piaget compreendia a aprendizagem como?
Nós estamos falando de um teórico que busca a construção do conhecimento. E todos os teóricos que nós vimos, eles não têm algo de passivo, de receptivo. O aluno ele não vai ser passivo que só vai ficar recebendo conhecimento. Não. Esse aluno ele está sempre ativo. Então, olha o nosso erro aqui na questão, na alternativa A, passivo. O nosso aluno ele não é passivo com nenhum teórico, ele sempre vai ser ativo. Tá? Isso a gente tem que prestar bastante atenção também, tá bom? Alternativa B, uma construção ativa do conhecimento. Alternativa C, uma repetição de comportamentos observados. Então, eu vou ficar apenas observando. Lembra que os teóricos, e principalmente Jean Piaget, buscavam o quê? A construção desse conhecimento, né? E essa construção de conhecimento, ela pode ser mediada com o meu sujeito ativo, só que ela não vai ser observada. Memorização de conteúdos prontos. Aqui a gente está falando de algo muito tradicional, que os nossos teóricos não buscam isso, né? Vamos colocar as palavras-chave de Jean Piaget para a gente não esquecer? Teoria cognitiva, psicologia do desenvolvimento, sujeito, a gente até colocou, né? Sujeito ativo, não é passivo. Estágios de desenvolvimento. E construção desse conhecimento. Vou fazer mais para cá, aqui dá para vocês enxergar. Então, a alternativa correta é a alternativa B, uma construção ativa desse conhecimento. Piaget, ele via a criança como um sujeito ativo, que constrói o conhecimento por meio da interação. Tá? Se vocês quiserem colocar aí do lado, ó, construção ativa do conhecimento por meio da interação. É isso que ele buscava. Interação de quem? Interação com o ambiente e com os estágios de desenvolvimento que ele está. De novo, segundo Piaget, o desenvolvimento infantil ocorre de forma aleatória e sem estágios definidos. Olha aqui, ó, sem estágios definidos, volta aqui em cima. Uma das palavras-chave dele, estágios de desenvolvimento. Por meio da imitação de adultos, a palavra estranha aqui no meio, ó. Através de estágios que orientam a aprendizagem, apenas com estímulos externos. A palavra redundante. Palavras que minimizam muito ou ampliam muito, né? A gente lembra que na primeira aula a gente falou, é errado, é muito difícil, né? 1% de uma prova que vai acontecer de ter uma alternativa dessa como correta. Mas 99% da prova, essas palavras, elas já nos levam para incorreta. Então, segundo Piaget, o desenvolvimento infantil ele ocorre. Piaget, vamos lembrar, ele propõe estágios de desenvolvimento. Vamos marcar os estágios que ele propõe? A gente não falou lá na aula, mas agora a gente consegue propor. Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, e formal.
Assim, a criança tem esses estágios de desenvolvimento, e quando ela vai passando por esses estágios de desenvolvimento, ela vai se formando como criança e ela vai aprendendo e absorvendo toda a aprendizagem, certo? Então, segundo Jean Piaget, a criança, o desenvolvimento o desenvolvimento infantil ocorre através de estágios que orientam a aprendizagem. Vamos mudar um pouquinho, Levi-Vygotsky. E para falar um pouquinho do Vygotsky, vamos lembrar das palavras-chave dele. Vamos colocar aqui do lado. A abordagem sociocultural, a zona de desenvolvimento proximal, contexto que essa criança está inserida, o contexto social, a mediação, lembra, tutoria em pares, entre pares, em pares, né? E agora a gente consegue vir para a questão. Ele destacou que a atividade é individual, vou só marcar que ele teve Vygotsky aqui. Ele destacou que a aprendizagem é individual e autônoma, defende exclusivamente o ambiente físico, olha palavras redundantes, absolutas. É um processo social mediado pelo outro, ocorre apenas por repetição, palavras absolutas. Então, ficamos aí. Levi-Vygotsky destacou que a aprendizagem individual e autônoma é um processo social mediado pelo outro. Ele fala em todo o seu estudo que o aprendizado ocorre com interação. Lembra? Mediação e tutoria entre pares. E essa interação com o outro, sendo o mediador, algo, uma pessoa essencial. Esse mediador pode ser o professor, pode ser um colega, e lembrando que pode ser alguém em casa também. Então, para Levi-Vygotsky, a aprendizagem é um processo social mediado pelo outro. Sozinho eu não consigo aprender. Falando da zona de desenvolvimento proximal. Lembra que nós falamos dessa zona de desenvolvimento proximal. Ela indica o quê? Ela indica que a criança aprende melhor, vamos colocar aí. A criança aprende melhor quando recebe apoio do mediador. É isso que a zona de desenvolvimento proximal nos apresenta. Que a criança aprende melhor quando ela recebe apoio do mediador, quando ela não sabe fazer sozinha. E quando ela sabe fazer sozinha, ela melhora o aprendizado. Certo? Conceito de zona de desenvolvimento proximal refere-se à capacidade da criança de aprender sozinha, às atividades que a criança já domina, às tarefas que a criança realiza com o apoio de um mediador, ao ambiente físico ideal para o aprendizado. A zona de desenvolvimento proximal refere-se às tarefas que a criança realiza com o apoio de um mediador. É o espaço entre a criança, é o espaço entre o que a criança sabe fazer sozinha e o que a criança pode fazer com ajuda. A criança já sabe mastigar sozinha, engolir a comida, e eu posso ensiná-la, mediar, ou ela pegar o garfo e levar até a boca. Isso nós estamos falando assim de crianças bem pequenas, né? Algo bem simples. Vocês querem colocar isso que eu acabei de falar? Um pouquinho diferente, né? Então, vamos lá. A zona de desenvolvimento proximal. E que é isso daí? É o espaço entre o que a criança já sabe fazer sozinha e o que ela ainda pode fazer. E o que pode fazer
com a ajuda do mediador. Certo? Vamos mudar agora, nós vamos falar de John Daniel. E sempre a gente começa colocando aqui do ladinho as suas ideias, as suas palavras-chave. Palavras-chave dele: escola progressista, educação centrada no aluno, o que mais? O aluno ele tem uma frase, né? Que a teoria dele se baseia muito nisso. Aprender fazendo. Isso é primordial para a teoria de Daniel. Experiências, democracia, cidadãos como críticos. Essa é a teoria dele. Principalmente essa, né? Aprender fazendo. Vou marcar ela aqui. Defender que a educação deveria o quê? Ser centrada no professor, priorizar a disciplina rígida, estar ligada à prática e à experiência do aluno, reproduzir conteúdos tradicionais. John Daniel defendia que a educação deveria valorizar o aprender fazendo, olha lá que nós marcamos, sempre com foco em quê? Na experiência concreta e nos interesses dos alunos. Então, a aprendizagem, a educação, ela vai ser efetiva quando ela está ligada à prática e à experiência desse meu aluno. Ó, novamente, a proposta de aprender fazendo. Acabamos de falar dela aqui na questão número 5. Então, fica muito fácil, né? Eu aprendo fazendo com John Daniel. Ele acreditava o quê, né? O conhecimento se constrói na ação, por meio de experiências reais e significativas. Esse aprender fazendo dele é isso. Constrói na ação. Que ele falava, por meio de experiências reais e significativas. É isso que ele vai trabalhar com a gente. Ainda para ele, a escola, como que a escola deve ser? Ainda para John Daniel, como que a escola deve ser? Vamos voltar nas palavras-chave? Escola progressista, educação centrada no aluno, aprender fazendo, experiências, democracia, cidadãos críticos. A gente consegue o quê? Ser neutra e técnica, formar cidadãos críticos e participativos, reproduzir valores familiares, priorizar avaliações padronizadas. Nós já respondemos, né? Alternativa B. Formar cidadãos críticos e participativos. Ele via na escola um espaço democrático que vai preparar o aluno para a vida em sociedade. Então, ele fala que o quê? Que a escola deve preparar o aluno para a vida em sociedade. É isso que ele vai colocar. Agora nós vamos mudar um pouquinho de pensador, né, de teórico. Paulo Freire. Ele é muito falado, muito debatido na nossa sociedade. Vamos pensar um pouquinho? Como que ele via a educação? Como que Paulo Freire via a educação? Quais são as palavras-chave de Paulo Freire? A gente consegue lembrar? Uma pedagogia o quê?
crítica, a prática educacional como o quê? De liberdade. O que mais? Diálogo, problematização, conscientização. E a última, emancipação. Lembra das rodas de conversa? Rodas aquelas que vai fazer os nossos alunos pensar, né? Paulo Freire via a educação como um processo técnico e neutro, uma prática de liberdade e conscientização, uma forma de controle social, um espaço de reprodução cultural. As palavras-chave, quando a gente grava, elas já nos traz a resposta. Uma prática de liberdade e conscientização. Ele defende que a educação ela deve o quê? Promover a autonomia, né? Ele defende que a educação deve promover a autonomia, transformar a sociedade. É isso que ele propõe. Ainda sobre ele. Antes de responder, vamos falar as palavras-chave: pedagogia crítica, prática de liberdade, diálogo, problematização, conscientização e emancipação. Agora nós vamos para o método dele. Fundamenta-se em repetição e memorização, diálogo e problematização da realidade, avaliação quantitativa, ensino expositivo tradicional. E que ele falava, lembra das rodas de conversa. O diálogo ele é central para que os educandos reflitam sobre sua realidade e se conscientizem. Então, o diálogo ele é central. Então, diálogo e problematização da realidade. Com isso, nós vamos pensar e vamos buscar uma solução para o problema. Volta nas palavras-chave de Freire, que é a próxima pergunta dele ainda. Pedagogia crítica, prática de liberdade, diálogo, problematização e emancipação. Pedagogia crítica, prática de liberdade, diálogo, problematização, conscientização e emancipação. Vamos lá. Questão 10. A pedagogia de Freire busca a adaptação dos alunos ao sistema vigente, a formação técnica para o mercado, a transformação social e emancipação dos sujeitos, a neutralidade política na escola. Já está aqui, né? A transformação social e a emancipação dos sujeitos. A educação para Freire ele deve ser libertadora. Educação libertadora. Para promover mudanças na sociedade. Para promover mudanças na sociedade. É isso que a pedagogia Freire propõe. Próximo. Frenet. Antes, vamos fazer as palavras-chave dele. Cooperação, livre expressão. O que mais? Busquem aí nas anotações. Cotidiano dos alunos, oficinas práticas. Então, nós estamos mudando agora para Frenet. E ele propõe uma pedagogia baseada em competição entre os alunos, cooperação e livre expressão. Ó, são as duas palavras que a gente já tem aqui, né? Ó. Ensino tradicional e rígido, avaliação padronizada. Quando a gente tem as palavras-chave na cabeça, a gente acerta rapidinho, né? Cooperação e livre expressão. Ele valoriza a participação ativa dos alunos e o trabalho coletivo, tá? Ele valorização
da participação ativa dos alunos. Estimulam a expressão. Entre os recursos utilizados para a FRENE estão... A gente falou de exemplos de como fazer essa participação ativa. Vamos lembrar? Provas objetivas e simulados, aulas expositivas e apostilas, imprensa escolar, jornais e atividades de campo, vídeos e plataformas digital. Vamos colocar essa criançada para conversar com o povo da escola, né? Lembra que eu falei? Então, os recursos utilizados, eles estão aí. Imprensa escolar, jornais, atividades. São recursos que aproximam a escola da realidade dos alunos. São recursos que aproximam a escola da realidade dos alunos. E aí eu consigo fazer as intervenções educacionais. E consigo, com isso, estimular a expressão destes alunos. Para a FRENE ainda a escola, ela deve ser como? Isolada da realidade dos alunos, acabamos de falar na alternativa de cima, né? Estar integrada ao cotidiano dos estudantes, priorizar conteúdos acadêmicos abstratos, fora do controle deles, né? Reproduzir modelos europeus de ensino. Não, eu tenho que estar próxima do cotidiano, próxima aqui, ó, próxima da realidade dos alunos, próximo da realidade dos meus alunos, que aí eu vou fazer com que eles queiram aprender, né? Ele defende que a escola deve dialogar com a vida real dos alunos, tornando assim o aprendizado mais significativo. Agora vamos tentar integrar e vamos lembrar do aluno como sujeito de aprendizagem. Quem defendia isso? Agora que pega, né? Porque parece que todo mundo fala a mesma coisa. Só que nós temos dois teóricos que colocam o aluno como sujeito ativo, a palavra ativo da aprendizagem. Se eu lembrar quem valoriza o papel ativo do aluno, seja na construção individual ou seja na interação social, eu consigo achar a resposta. Vamos voltar nas palavras-chave que a gente marcou? Vou começar por essas que estão mais perto. Cooperação, livre expressão, cotidiano dos alunos. Não achei nada relacionado com ativo. Educação libertadora, promover mudanças na sociedade. Estou procurando a palavra ativo. Pedagogia crítica, prática de liberdade, diálogo, problematização, conscientização, emancipação. Escola progressista, educação centrada no aluno, aprender fazendo, experiências, democracia, cidadãos críticos. Abordagem sociocultural, zona de desenvolvimento proximal, contexto social, mediação, tutoria em pares. Achei. Teoria cognitiva, psicologia... Deixa eu tentar. Vai sim, peraí, deixa eu diminuir a letra, porque cabe todo mundo junto. Teoria cognitiva, psicologia do desenvolvimento, sujeito ativo, achei. Então, eu sei que o que fala do sujeito ativo, com certeza absoluta, aqui, Jean Piaget. Vamos voltar, número 14. A ideia de sujeito ativo está com Piaget. Então, vamos achar Piaget nas alternativas? Aqui e aqui. Agora, eu preciso saber qual dos outros dois realmente defende o sujeito ativo. E nós sabemos que aquele que defende o sujeito ativo na sociedade, na interação da sociedade, é Vygotsky. Então, alternativa correta. Ambos valorizam o papel ativo do aluno, seja na construção individual, que é Piaget, seja na interação social, que é Vygotsky. Ok? Para finalizar,
nós vamos falar agora de mediação do professor. Todos sabemos que nós temos os mediadores para facilitar a aprendizagem, mas a ideia central de mediação do professor como facilitador da aprendizagem, ele aparece apenas em uma teoria. Nós temos a ideia da mediação através da tutoria em pares, da vinda do que a família traz para esse aluno, mas ter o professor como mediador, ajudando o aluno a avançar em seu desenvolvimento, nós encontramos isso vou ver para vocês aqui, na Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP, porque o meu aluno já sabe fazer algo e eu vou mediar para que ele consiga fazer mais, certo? É a Zona de Desenvolvimento Proximal de quem? Levi Vygotsky. O professor, ele é mediador, ajudando o aluno a avançar em seu desenvolvimento. Então, o professor, vamos colocar aí, é mediador, ajudando o aluno a avançar em seu desenvolvimento. Perfeito. Então, essa é a nossa aula de hoje. Ela estava totalmente centrada nos principais teóricos pedagógicos, para nos abrir a cabeça, para nos abrir as teorias, para nós entendermos o que eles defendem e como alcançar a aprendizagem significativa para os meus alunos. Agora eu gostaria que vocês abrissem a câmera. E se vocês tiverem alguma pergunta, se não der para abrir a câmera, não tem problema. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma dúvida, para vocês estarem agora aproveitando esses minutinhos finais para a gente tirar as nossas dúvidas. Eu tenho. Pode falar. Eu vi no grupo também 20 questões de digestão. Essa daí é para fazer ou não? Essas daí eu acredito que são as referentes à aula primeira aula passada. Tá. Mas você pode tentar fazer, tá? E aí, o que você tiver dúvida, você pode estar me mandando no particular. Não, já fiz, não tenho dúvida, não. Só para tirar mesmo, tá? Sim. Obrigada. Nada. Da aula de hoje, ficou alguma dúvida? Ficou alguma pendência? Para mim está tudo certo. Então, eu agradeço vocês, agradeço a presença de todas vocês. Vamos continuar, né, nesse início de estudos, vendo coisas amplas, para que assim que saia o edital, a gente possa focar exatamente no que o edital está pedindo. Porém, lembrando que todas essas ideias, a primeira aula que a gente trouxe uma amplitude da legislação, essa aula nós trouxemos uma amplitude dos teóricos pedagógicos, tudo isso vai fundamentando o nosso conhecimento dentro da pedagogia. Tá? Bons estudos para vocês, podem contar comigo, podem me mandar perguntas no particular, para a gente estar dividindo aí as dúvidas e tentando solucioná-las, e até a próxima aula. Até, muito obrigada.